Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Bem-vindo ao programa Somente a Fé, aqui no nosso canal, Somente a Fé no YouTube, com transmissão também simultânea pelo aplicativo Rádio O Pregador. É uma alegria muito grande poder estar aqui com cada um dos irmãos, para podermos, a cada segunda-feira, às 19 horas, estamos trazendo aqui mensagens que venham para edificar, para dar crescimento à sua vida. E o tema de hoje é um tema muito importante. Eu quero falar na noite de hoje sobre a saúde do pastor. Você tem um pastor? Envie o link desse vídeo para ele, abençoe a vida dele e quem sabe as palavras que ele ouvir aqui através da minha vida possa trazer socorro bem presente neste momento de sua vida. Então, compartilhe, ame-o em nome de Jesus e compartilhe a palavra de Deus com ele. Bom, eu também saúdo também aos irmãos do ministério a qual pertenço, ao Ministério Apacentar de Deus, a toda a igreja. Um abraço ao pastor Marcos. Também quero mandar aqui um abraço muito carinhoso ao pastor Elias, lá em Jaboticabal. Um abraço também ao pastor Mauro, lá em Belém do Pará. E, enfim, a todos os irmãos, os pastores, amigos de fé aqui da cidade de Pedro Leopoldo, onde eu tenho aqui o meu ministério, na Apacentar de Deus. Deus abençoe rica e poderosamente. Bom, como eu já disse, o programa de hoje vai ser uma palavra para pastores. Eu quero falar sobre a saúde do pastor. É uma palavra para pastor, mas na verdade eu quero, pela graça de Deus, trazer também para você que é membro de uma igreja, algumas coisas que talvez você não saiba, que contempla a nossa vida como pastor. E eu tenho algumas coisas, eu quero falar, na verdade, sobre 3 aspectos. O último deles, eu quero falar com um pouco mais de tempo. Eu quero falar sobre a saúde física do pastor, quero falar sobre a saúde espiritual e quero falar sobre saúde emocional. Esta última, saúde emocional, de todas que eu vou falar aqui, para mim é a mais importante, é a mais séria, é aquela que tem causado mais impacto na vida de pastores, de pregadores, missionários, mas enfim, na verdade é de pastores. E o que eu defino como pastores? Pastor não é pregador, pastor não é evangelista, pastor não é profeta, pastor pode até ser mestre, mas o seu principal trabalho é apacentar o rebanho. E é aqui que o trabalho se torna mais árduo para cada um que é chamado para este trabalho. Então eu quero falar, levar para a igreja um pouco de conhecimento, de esclarecimento sobre a vida pastoral e para o pastor, uma palavra para poder ajudar alguns ou muitos em um momento em que possa estar passando por uma dessas circunstâncias, física, espiritual e principalmente a área emocional. E eu tenho um vídeo que eu quero compartilhar aqui com os irmãos sobre a área emocional, a saúde emocional do pastor. Então vamos para a palavra de Deus. Bem, eu até poderia começar com outros textos, mas um texto que melhor exemplifica o que eu vou dizer aqui é o que Paulo falou para Timóteo. Quem era Timóteo? Um discípulo de Paulo, aparentemente um jovem que Paulo estava doutrinando, preparando para o ministério em si. Não sei se propriamente como pastor, mas com certeza alguém que teria a incumbência de poder ajudar a apacentar o rebanho. Então, olha o que Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. É muito importante ler isto. A palavra diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Bom, aqui Paulo trouxe 2 conselhos para Timóteo e enfatizou o motivo. O primeiro conselho: Timóteo,
cuida de você mesmo e também da doutrina. Ora, a você que é pastor, a nós que somos pastores, nós temos um dever muito sério dado por Deus. Porque como eu disse, o trabalho de um pastor, ele é o mais diferenciado dentre todos. Porque quando nós falamos sobre os 5 dons de serviços, nós falamos sobre o primeiro dom que foi instituído por Jesus, que é o apostolado. Eu não vou falar sobre isto, mas depois em um outro vídeo eu vou mostrar para você e te provar na Bíblia, dentro daquilo que acreditamos, que o apostolado se encerrou em Paulo. Embora hoje há pregadores que se auto-intitulam apóstolos. E eu queria perguntar para eles como que eles chegaram a essa conclusão de que são apóstolos. Baseado em quê? Qual é o sinal de que alguém é um apóstolo? Porque eu posso mostrar na Bíblia que o último deles foi Paulo, mas é uma outra mensagem. O que eu quero dizer aqui é que o apóstolo, ele teve um trabalho. Aí entra mais 4 dons de serviço. É o dom de evangelista. Qual é o dom de um evangelista? Qual é o trabalho dele? Como o próprio termo disse, é evangelizar. É um dom específico que não é simplesmente pregar a palavra para alguém, mas ele vai ter um dom dado pelo Espírito Santo de atrair multidões e ministrar a palavra de Deus a essa multidão, conduzindo-a à igreja. Este é o trabalho de evangelista. Entra o trabalho de o pastor, vou falar dele por último. Aí entra o trabalho o serviço de profeta. Qual é a unção de profeta? A unção de profeta também como o próprio nome. É alguém que vai receber de Deus esporadicamente, porque possui o dom, uma palavra de profecia. Não é profecia da Bíblia, porque a da Bíblia todos nós temos conhecimento, já nos foi entregue, mas sim uma palavra profética destinada a alguém ou a uma igreja, ou ao corpo de Cristo de forma direta. Então, quem tem a unção de profeta é um profeta, não é evangelista, não é pastor e não é mestre, muito menos apóstolo. Ele simplesmente é um profeta que vai receber de Deus uma palavra profética. Mas como que eu vou saber que alguém é profeta, já que qualquer um pode se apresentar? A Bíblia nos mostra isso. Se alguém declarar uma profecia e ela se cumprir, saberá que ele é um profeta. A referência vai estar passando aqui embaixo do vídeo. Se alguém disser que é profeta e falar e profetizar e acontecer, saberá que é um profeta. Se alguém falar uma profecia e ela não acontecer, saberá que é um falso profeta. É assim que você vai saber, tá bom? Leia depois a referência que eu deixei aqui embaixo para você. Estou deixando aqui embaixo para você. O outro dom é o evangelista, é o profeta, é o mestre. Qual é esse dom de serviço de mestre? Mestre, entendemos que é alguém que tem uma unção especial dada pelo Espírito Santo para ensinar. Certa vez o apóstolo Pedro fez uma menção a Paulo, dizendo assim: Paulo, ele tem uma revelação dada por Deus e há coisas que é difícil de entender. Então, Pedro apenas mencionou o que chegou aos seus ouvidos, porque o dom de ensino, que é o dom de mestre, é a capacidade que alguém tem de se aprofundar em toda a Bíblia e trazer, pautado na palavra de Deus, como verdade, ensinos que somente quem possui o dom de ser mestre é capaz de dar. Um pastor, um evangelista, um profeta não vai ter essa capacidade, salvo se o Espírito Santo quiser usar estas vidas. Isto é um mestre. E o último, que é o alvo aqui do meu ensino, é o dom de pastor. Qual é o trabalho de um pastor? Diferente de todos os outros, o pastor ele tem o trabalho de apacentar o rebanho, cuidar da igreja. Ele é o responsável pela doutrina, é o responsável para lidar com questões de família, questões emocionais da igreja, autoridade para corrigir, para repreender, para disciplinar.
e até mesmo para expulsar do ministério dentro dos preceitos bíblicos, levando, em última instância, a vida de quem vai ser expulsa por alguma questão que a Bíblia manda, levado à igreja, mas é o pastor que tem o veredito de poder fazer tudo o que for possível fazer por aquela vida e depois ter que aplicar as correções que a palavra ensina. Por isso, também para Timóteo, em uma outra parte do texto, mas acho que mesmo no capítulo 4, Paulo diz: Timóteo, ninguém despreza a sua mocidade. Então era um jovem. Corrigir. O que é corrigir? É a função de um pastor. Corrige. O que está errado, você tem que ir lá e ensinar a fazer certo. Exorta. O que é exortar? É motivar uma pessoa, ou motivar a igreja a prosseguir naquilo que é santo, naquilo que é agradável a Deus. Exortar. Exorta. Corrige, exorta, repreende. O que é repreensão? Uma vez que a pessoa foi corrigida, uma vez que a pessoa foi ensinada, corrigida, exortada, se ela ainda continua no erro, ela tem que ser repreendida. Quem é que faz isso? Ministerialmente falando, é o trabalho do pastor. É ele que tem que repreender em questões mais sérias. Porque, na verdade, toda a igreja, nós podemos exortar uns aos outros, porque está na palavra. Podemos até repreender um irmão, mas de uma forma mais objetiva. Esse é o trabalho do pastor. Repreender e até disciplinar. É por causa dessas questões que envolvem o pastor, é que muitos de nós passamos por muita luta, seja física, seja espiritual e principalmente a área emocional. Como eu disse, é a última que eu quero falar aqui nesse programa, sobre o lado emocional. Então eu falei sucintamente aqui qual é o trabalho de cada um desses que recebem um dos 5 dons do Espírito Santo. Não é porque uma pessoa prega que significa que ela seja um pastor. Não é porque ela abriu uma igreja que significa que ela seja um pastor. Mas sim a unção que ela possui para poder ensinar, corrigir, exortar, repreender e, principalmente, tem que levar punição para a igreja, julgamento para a igreja. Porque Pedro disse que o julgamento vem por nós. Nós é que julgamos. Então, quando alguém encontra dificuldade, não, eu não vou disciplinar ninguém, deixa como está, até porque cada um é responsável pelo que faz. De fato, em um primeiro pensamento, cada um é responsável pelo que faz. Mas para quem tem o chamado de ser pastor, você, pastor, nós somos responsáveis por levar o governo de Deus para dentro da igreja. Nós não podemos nos omitir de absolutamente nada, embora eu entendo que muitas vezes aplicar disciplina nos leva a sentir um pouco de dor, de desconforto, mas nós não podemos ser omissos quanto a isto. E isso vai impactar diretamente na saúde emocional de um pastor. Repito mais uma vez, vou falar daqui a pouquinho. A primeira área que eu quero falar sobre o que enfrenta um pastor é a saúde física. Vou falar aqui sucintamente sobre isto. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, em 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 8. Diz assim: o exercício físico, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Bom, o apóstolo Paulo está falando aqui que o exercício físico para pouco é proveitoso. Eu quero explicar isso aqui. Para pouco é proveitoso em relação a quê? Em relação à salvação. O exercício físico, ele não agrega nenhum valor
para quem está caminhando para a salvação. Porque a salvação não vem de uma obra física, não vem de eu estar bem fisicamente ou mal fisicamente. A salvação tem a ver com a minha fé em Deus e com a minha conversão ao Evangelho. Então, quando ele diz, olha, o exercício físico para pouco é proveitoso, é em questão da salvação. Mas em questão de saúde, é muito proveitoso. Porque um pastor que não tem saúde, ele não vai ter força para poder apacentar o rebanho. Seja a saúde por uma doença, seja uma saúde por condicionamento físico. E eu confesso que na parte de condicionamento físico, eu confesso que eu sou falho. Eu não dou tanta atenção a isto. Mas a palavra também que é para mim, é uma espada de dois gumes. Todos nós que somos pastores devemos dar muita atenção não apenas ao trabalho de apacentar a igreja, de ensinar, de exortar, de corrigir, de trazer o governo de Deus para a igreja, mas, meu amigo, meu irmão pastor, nós temos também que ter a consciência de que fisicamente nós temos que estar bem para exercermos o nosso ministério. Nós temos que dar atenção a isso. Eu não estou dizendo que o pastor tem que ser atleta. É isso que Paulo está dizendo, que esse tipo de trabalho para ser atleta, isso não tem proveito algum quando nós negligenciamos a piedade. O que é piedade? É o mesmo que compaixão, se compadecer da alma. Se nós não nos compadecemos das almas que estão perdidas e não nos compadecemos das almas que estão na igreja, porque a palavra diz, pastoreai o rebanho de Deus que está no meio de vós. Tudo que eu citar da Bíblia e eu não falar onde está escrito, você vai ver a referência passando aqui embaixo, tá bom? Então, Deus nos ordena que nós temos que apacentar o rebanho de Deus que está no nosso meio. O que ele está dizendo com isso? Nós não somos responsáveis por aqueles que não estão na igreja. Não somos. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Haverá pessoas da igreja que terão a unção de evangelistas. Esses farão o trabalho evangelístico com mais eficácia do que nós. Mas todos temos que evangelizar. Mas com eficácia, eficiência, é só quem tem o dom de evangelista. Por isso que o evangelista, ele não consegue governar a igreja. Ele governa, mas não com a excelência de um pastor, porque o pastor está munido ou revestido de um dom do Espírito Santo, de um serviço. Um profeta, ele não vai governar a igreja com excelência, embora ele possa fazê-lo por um tempo, mas não pode exercer como um chamado pastoral, porque ele não é pastor. O mesmo vale para o mestre. Todos esses vão exercer o seu serviço, mas nenhum deles vai ter a unção para poder trazer o pastoreio da forma bíblica para um rebanho. Sabe aquela expressão que a gente usa? Olha, é cada um na sua. Não é verdade? Cada um na sua. Mas não é porque eu não sou evangelista que eu não possa fazer um trabalho de evangelista. Eu só não vou fazer com a mesma excelência de quem tem a unção para isto. Não é porque eu não sou mestre que eu não possa ensinar a palavra de Deus. Eu não vou ter o dom para ensinar com tanta profundidade a palavra, porque somente quem é mestre tem a capacidade de fazê-lo. Profeta é a mesma coisa. O Senhor pode até usar um pastor ou quaisquer outros com dons como a palavra profética, mas vai ser uma vez ou outra. Mas quem é profeta vai ter essa palavra consistente no seu ministério. Por isso ele foi chamado por Deus para ser um profeta. Entende o que eu estou dizendo? Mas quanto ao pastor, quanto ao pastoreio, nós temos essa responsabilidade que eu costumo dizer, ela é mais pesada do que os outros. Por quê? O evangelista evangeliza. Ele conduz aquelas pessoas para a igreja. Quando chega na igreja, é entregue ao pastor. O profeta, ele recebe ali uma palavra profética e a declara para uma pessoa, para uma igreja específica, ministério, ou para a igreja de Deus, de modo geral. Entregou, acabou. Ainda há um rebanho que precisa de um pastor.
Aquele que tem o dom de ser mestre, ele vai ter capacidade de ensinar com profundidade a palavra de Deus. Vai ensinar e pronto. Ainda vai continuar havendo um rebanho que precisa do pastor. Logo, todos esses serviços visa ajudar o pastor a apacentar a igreja. Mas toda a responsabilidade do que acontece na igreja recai sobre o pastor, assim como a responsabilidade do que acontece em uma família cai sobre a responsabilidade do marido ali dentro da casa. Embora ele tenha a ajuda da esposa, embora ele tenha o auxílio dos filhos, embora ele tenha o auxílio até mesmo da igreja, mas a responsabilidade sobre o bom andamento da casa recai sobre quem? Sobre a figura do marido. Ele é o governante da casa. Assim também é o pastor na igreja. Então você que é pastor precisa entender isso. Você tem responsabilidade, por isso você não pode ser omisso quanto aos seus deveres da igreja. O seu trabalho não é pregar a palavra ali no altar e amém, graças a Deus, estou indo embora para minha casa e deixar a coisa desandar na igreja, porque você vai prestar contas para Deus sobre tudo o que acontecer na igreja. Você não pode fechar os olhos para erros, não pode fechar os olhos para o pecado, nem para o seu e nem para o pecado da igreja. Nós não podemos fazer isto. Então recai sobre nós a responsabilidade de todo o governo da igreja. Entenda porque nós, pastores, somos muitas vezes afligidos na área física, a espiritual, vou dizer também, mas principalmente na emocional. Então, ainda falando sobre a saúde física, ela não tem relevância para a salvação, mas é muito importante para a nossa vida diante da igreja. Você, pastor, está doente? Se financeiramente você não tem recurso para poder pagar o médico, pagar um exame, a igreja tem o dever, dentro da sua possibilidade, de ir lá e pagar o melhor tratamento possível dentro das condições do ministério. De comprar um medicamento, de cuidar do pastor. Por quê? Porque o pastor que não está bem fisicamente na sua saúde, como que ele vai ter força para poder apacentar a igreja? Um membro adoece, a igreja continua tendo um pastor apacentando, orando por aquele irmão ou aquela irmã. Mas uma igreja, se ela tiver apenas um pastor, e um pastor, que eu digo assim, que lidera todo o ministério, se ele cair em enfermidade, como que fica a igreja? Ah, mas tem outros pastores da igreja. É verdade. Que bom se a sua igreja tiver outros pastores. Mas se ela não tiver, ou tiver um pastor que ainda está aprendendo o dom, ainda está caminhando no dom do pastoreio, a igreja vai ter grandes dificuldades em questões não de doutrina, mas de apacentar em tudo que envolve o pastoreio de um ministério. Então, todos nós que somos pastores, temos que dar muita atenção à saúde física. E você que é membro de uma igreja, tudo que você puder fazer pelo seu pastor, você tem o dever bíblico de fazer, porque a palavra também diz: faça participante de todas as coisas boas da sua vida aquele que te instrui. Deus ordena que toda a igreja, que todo o rebanho, tudo aquilo que você receber do Senhor, tudo aquilo que Deus abençoar você, Deus diz que você tem que fazer o seu pastor ser participante disto. Está aqui a referência para você poder ir na Bíblia e conferir. Então, e por que Deus faz isso? Porque Deus, ele utiliza a sua própria igreja para fazer tudo o que for possível fazer por aqueles que ele colocou diante dela, devido ao dever e o chamado que receberam, que nós recebemos. A segunda área que eu quero falar é sobre a saúde espiritual. Esta aqui eu quase que nem falaria, porque a saúde espiritual de um pastor é a mesma para toda a igreja. Ora, em Provérbios capítulo 4, no versículo 20,
A palavra do Senhor ela diz assim: filho meu, está falando para quem? Para mim que sou pastor, para você que é membro de igreja, para quem é evangelista, para toda a igreja. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Guarda-os no mais profundo do seu íntimo, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios capítulo 4, versículos 20 ao 22. Em destaque, Deus está dizendo que a palavra dele, além de tudo, também é saúde para o nosso corpo. Seja nós pastores, ou seja você que é o membro da igreja. É para todos nós. Então, quando falamos de saúde espiritual, o que é que pode afetar a saúde espiritual de alguém? O que eu chamo aqui de saúde espiritual. É cada um de nós, é um cristão, não aplicar o seu coração à leitura da palavra, à meditação da palavra e à prática da palavra. Qualquer um de nós que não utilizarmos a Bíblia da forma como Deus nos diz para fazer, medita na palavra de dia e de noite, como aqui em Provérbios, guarda a palavra no íntimo do seu coração, porque isso vai ser vida e saúde para o seu corpo. Vida e saúde para o corpo. Então, se um pastor está passando por problemas espirituais, isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, ele está sob ataque de Satanás. Isso não significa que ele não tenha força espiritual. É justamente o contrário. É porque ele tem força espiritual que ele vai passar por essa provação, ele vai passar por esses ataques do diabo e vai permanecer como? Inabalável. Firme no Senhor. Está compreendendo isso? Então, nós temos que guardar a palavra de Deus no mais íntimo do nosso coração, meu irmão. Lê a palavra, vida de oração, jejum. Quaisquer de nós que não cultivarmos isso na vida, nós vamos ter um impacto na nossa saúde espiritual. Não seremos fervorosos, não seremos abundantes na obra do Senhor. Pelo contrário, assim como uma doença do corpo, ela vai tirando a saúde e o corpo vai enfraquecendo, não é de uma vez, vai enfraquecendo aos poucos. Mas antes do corpo, como a gente fala, cair de cama, o corpo dá os sinais de que está adoecendo. Assim também a nossa alma. A alma do homem, ela dá sinais de que está adoecendo, de que está enfraquecendo. A pessoa para de ler a Bíblia, ela já não tem força mais para orar, ela já não jejua mais. Aí começa a faltar os cultos da igreja e não sente mais nenhuma falta de estar no culto. Já não faz mais nenhum trabalho junto com a igreja. O que é isso? A vida espiritual está dando sinais de que está doente. Então nós que somos pastores, precisamos, assim como toda a igreja, estar saudável na vida espiritual. Quando meditamos na palavra e aguardamos, quando praticamos a palavra, vivemos a palavra, nós vamos nos fortalecendo no Senhor, como disse Paulo em Efésios capítulo 4, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. A força do poder de Deus é a palavra. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Olha só, ele é o poder de Deus para salvar a alma de todo aquele que crê. Então, se você que é pastor, e você também que é membro, que é um servo de Deus, um membro da igreja, corpo de Cristo, se você não olhar para a sua saúde espiritual, você vai decair da sua fé. E em algum momento, a depender no estado que você chegou, não há mais cura para você. Não há mais cura para a sua alma. Vai ser impossível renovar você para o arrependimento. Por isso que um pastor tem que tomar muito cuidado com a sua área espiritual, que além de ter o diabo que nos ataca,
Porque há um princípio bíblico do Senhor Jesus que diz: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quando é que o diabo consegue nos ferir? Ele consegue nos ferir no coração de um membro e pode também nos ferir nas questões psicológicas. O que Paulo diz? Que nós temos o poder de Deus para apagar todos os dados inflamados do maligno. O diabo nos ataca em nossa mente. Ele não pode colocar doença em nosso corpo. Eu quero aqui falar uma coisa que é uma crendice religiosa. Há pessoas que são cristãs e falam assim: é o diabo que colocou em mim uma doença. Ô meu irmão, eu não sei que Bíblia que muitos andam lendo, mas na Bíblia que eu leio, isso não existe. As pessoas pegam um fato isolado e único entre Deus e o diabo que envolveu Jó, em que Deus permitiu que naquele momento o diabo fizesse o que quisesse fazer com Jó. Deus só não deixou que o diabo tirasse a sua vida. E o que o diabo fez? Colocou doença, tumores em Jó. Ali é algo específico, único. Mas antes disso, o diabo não pôde fazer nada com Jó. Você leu a Bíblia? Você viu o que está escrito lá? O que o diabo falou com Deus? O Senhor cercou a vida dele com uma sebe. Eu não posso fazer nada. Porque isso também é uma palavra de Deus que João escreveu dizendo: e aquele que nasceu de Deus nos guarda e, presta atenção, senhor, e o maligno não nos toca. O diabo não toca, o diabo não pode tocar no corpo de quem é nascido de novo, de quem está cheio do Espírito Santo. No corpo não, o diabo não pode colocar doença. E eu não sei por que as pessoas acreditam nisso. Baseado em quê, pelo amor de Deus? Baseado em que texto da Bíblia? Há cristãos que acreditam que o diabo pode colocar uma doença nela. Se pode colocar, é porque Deus não te guarda. Se pode colocar, então tem coisa errada com a sua vida. O diabo, sim, ele pode atacar o quê? A nossa mente. A mente não é o corpo. É por isso que Paulo falou que ele usa o quê? Dardos inflamados malignos. E monta uma fortaleza na mente da pessoa, que envolve também a saúde espiritual. Nós, pastores, como toda a igreja, nós somos bombardeados por Satanás em nossa mente. Ele tenta nos fazer desacreditar do nosso ministério. Sabe por quê? Porque muitas vezes um pastor compara o seu ministério com o outro e acha que a grama do vizinho é mais verde do que a dele. Eu quero, pastor, falar para você o que Jesus Cristo falou, que cada um recebe um talento. Um recebe 1, outro recebe 2, o outro recebe 5. Cada um recebe aquilo que Deus entende que tem condição de multiplicar. Você não vai ter no seu ministério, pastor, mais membros do que você pode cuidar. Deus não vai te dar isso. É o talento. Deus não diz que você vai cuidar de 1, de 10, de 100, de 1000 ou de 1 milhão de almas. Deus disse para mim e para você: apacenta o rebanho de Deus que está no meio de vós. A sua responsabilidade é com a igreja que Deus colocou diante de você. Mas eu tenho que ganhar almas. É claro, a igreja tem que continuar pregando o evangelho, trazendo o pecador até Cristo. Mas nós não podemos esquecer que o nosso principal trabalho é cuidar dos que estão dentro. Do que adianta você encher a sua igreja e a sua igreja está doente espiritualmente? Pessoas que não são convertidas, pessoas que não têm o Espírito Santo, pessoas cujas almas amam mais o mundo do que as coisas de Deus, porque lhe está faltando pastoreio, está faltando ensino, correção, disciplina, exortação. Então nós não podemos, meu irmão, esquecer que nós só somos responsáveis e vamos prestar contas por essas vidas que estão na igreja. Obviamente, por aquelas que querem caminhar com Cristo. Porque aqueles que não querem viver com Cristo, ainda que estejam dentro de nossas igrejas, nós não podemos adoecer por causa dessas vidas. E eu já vou entrar logo aqui na saúde emocional, que não tem como eu falar o que vou dizer aqui agora sobre a saúde espiritual, porque ela está relacionada à saúde emocional, que por sua vez também afeta o corpo. Em Hebreus capítulo 13,
Hebreus capítulo 13. Vou procurar aqui na minha Bíblia e você procura aí na sua, se der tempo. Hebreus capítulo 13. A palavra do Senhor diz assim no versículo 17. Ouça bem isso. Essa palavra aqui agora é para a igreja. É para você que é membro de uma igreja. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que não façam para que façam isto com alegria. Agora olha, e não gemendo. Porque isto o quê? O pastor está na igreja gemendo por causa da igreja, porque isto não aproveita a vós outros. Então eu quero falar sobre isto com algumas palavras. Preste atenção. Deus diz que você que é membro de uma igreja, a ordem de Deus é: obedeça o vosso guia. Que guia? Não é guia de espiritismo, não. Guia é aquele que te conduz no caminho de Deus. É o pastor e todo o presbitério. Guias são esses. Mas quero falar especificamente do pastor. Deus diz: obedeça ao seu pastor e seja submisso. O que é submisso? Acate e obedeça ao que ele falar para você, desde que não seja contra a palavra. Essa é a ordem de Deus. Porque quando você obedece o seu pastor, quando você faz o que ele ordena a você, quando você cumpre o seu dever como cristão sobre o governo desse pastor, qual é o resultado disso? Ele vai ter alegria com o ministério, alegria com o rebanho, alegria com você. Mas quando a igreja é rebelde, ou há rebeldes no meio da igreja, essas pessoas, elas possuem uma capacidade de provocar dor e tristeza no pastor. E agora eu posso falar com muita propriedade, porque nos meus mais de 20 anos como pastor, eu já sofri muito isso. Porque nós entregamos o coração para a igreja. Nós entregamos nossa vida para a igreja. Nós entregamos nossa saúde em favor da igreja. Nós não temos tempo, nós não temos hora, nós não temos dia. Nós, como pastores, nós estamos 24 horas por dia a serviço do ministério. Temos um horário marcado de estarmos na igreja para pregar, para cultuar a Deus? Sim. Mas a qualquer hora do dia ou da noite, qualquer membro do rebanho que solicita os nossos serviços, nós estamos ali pronto para atender. E nós entregamos e nos envolvemos emocionalmente com o rebanho. E este é um erro que todos nós pastores, que muitos de nós cometemos. Nós nos apegamos com amor demais ao rebanho. E como eu ouvi um pastor dizer, e acho que ele vai falar no vídeo que eu vou colocar aqui agora, igreja não é para si. Mas em um conceito geral, muitos dentro de uma igreja são como passageiros numa rodoviária, que entram no ônibus e descem no próximo ponto. O motorista não se envolve emocionalmente com o passageiro, porque sabe que ele vai descer no próximo ponto. Assim também há muitas pessoas dentro da igreja. Todas? Claro que não. Porque dentro do rebanho, pastor, nós temos pessoas fiéis a Deus, irmãos para a vida inteira, para a vida toda, que nunca vão nos deixar, enquanto nós permanecemos aonde? Na palavra. Que nunca vão nos abandonar, salvo quando o Espírito Santo quer levá-los ministerialmente para fazer a obra em outro lugar, sobre a bênção, direção da igreja. Da igreja. Porque tem aqueles que falam assim: o meu tempo aqui acabou. Eu já ouvi isso várias vezes. Alguém chegar e falar: o meu tempo aqui acabou. Ora, o meu tempo aqui acabou? Que tempo? Como que Deus estabelece um tempo para alguém estar no ministério e Deus não confirma isso ao coração do presbitério, do pastor? As pessoas usam tudo quanto é justificativa quando elas estão insatisfeitas. Principalmente quando há um pastor com unção diante dela. Não pastor de título,
mas pastor com unção. Porque o pastor com unção, ele ensina, ele corrige, ele exorta e ele repreende. E o problema é quando uma igreja não encontra um pastor com unção. Ele nunca repreende a igreja porque tem medo da alma sair da igreja. Meu irmão, só sai da igreja porque foi repreendido só quem nunca teve o coração submisso a Deus e ao seu pastoreio. Mas isso não vai evitar que nós, pastores, venhamos a sentir a dor emocional. Porque é como arrancar um filho da gente. A gente sofre. A dor que está em nós não é a dor de um membro da igreja. Porque a nossa dor é uma dor de pai. De alguém que lutou e lutou muito para poder formar alguma coisa na alma daquela pessoa. Não quer dizer que tenhamos conseguido fazer isto, porque esta alma precisa ser uma boa terra, precisa ser uma ovelha para que a palavra de Deus seja plantada ali e dê o seu fruto. Mas independentemente do que seja a pessoa, quando ela nos abandona, nos deixa, isso nos causa muita dor. E chega a tal ponto que nós começamos a ficar oco por dentro, devido a tanto sofrimento emocional por causa de pessoas. Porque para uma pessoa estar na igreja, pastor, eu quero falar com você uma coisa. É claro, Deus coloca diante de nós pessoas fiéis. E eu te digo, elas ficarão conosco a vida inteira, desde que nós nos mantenhamos na palavra. Se nós sairmos da palavra, essas pessoas vão ser fiéis a Deus e não a nós. Na palavra, em nossa direção na igreja. Se nós nos desviarmos da palavra, começarmos a fazer besteira na igreja, não adianta você querer impor para as pessoas aceitarem aquilo que a Bíblia fala que está errado. Se a Bíblia fala que está errado e o seu rebanho é maduro o suficiente para examinar as Escrituras, porque a palavra de Deus dá à igreja uma ordem. Provai os espíritos e veja se eles procedem de Deus. Então nós estamos constantemente sob o check-up da igreja. Se formos pegos em alguma falta doutrinária ou comportamental, a igreja tem a responsabilidade de não permanecer conosco. Agora, se somos fiéis, Deus vai colocar diante de nós pessoas fiéis. Você está vendo aqui a luz batendo e fechando, irmãos? É por causa da janela aqui do estúdio, tá bom? Então Deus vai colocar pessoas fiéis ao nosso lado. Mas dentro do rebanho, não se iluda. Talvez aquele que você acha que mais te ama vai ser o primeiro que vai te abandonar. Aquele que você mais fez bem, além da palavra. Porque a gente se envolve emocionalmente com as pessoas. Emocionalmente no sentido de amá-las. Eu já fiz muita coisa por muita gente na igreja. Já usei os meus recursos, meu tempo, para fazer coisas que, como pastor, eu não tinha nenhuma responsabilidade de fazer. Nenhuma. E nem por isso as pessoas foram fiéis para estarem comigo até hoje. Muitos já me deixaram. Já me causaram muita dor. E causam dor a você também, pastor. Eu quero falar para você que é membro da igreja, que você tem nas suas mãos o poder de causar uma dor incomparável ao coração do seu pastor. Se ele é homem de Deus, se ele se preocupa com a sua alma, você tem o poder de causar a ele dor. E que proveito você tem isso? Qual o proveito que você tem de causar tristeza no seu pastor quando você o enfrenta, o afronta? Quando você não o obedece? Quando você o trata como um estranho? É o que Deus está falando aqui para Tiago, que Deus fala aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 17, para que eles não façam isto gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Não aproveita para a igreja um pastor estar sofrendo por causa da igreja. E acredite no que eu vou te dizer. Os nossos maiores sofrimentos são por causa da igreja. E quando não é pela igreja, é por causa dos nossos próprios pecados. Mas de uma forma quase que geral, a igreja tem o poder, tem a força
de causar muita dor a um pastor. E é claro, eu estou me referindo àquela parte da igreja que não tem compromisso com Deus, que são desobedientes, que quando são confrontados pela palavra, corrigidos, repreendidos, manifestam o que sempre esteve em seus corações. Eu costumo dizer assim, pastor, quero dar para você, quero dar aqui um conselho de um pastor experiente, pela bondade do Senhor. Enquanto você sorri para a igreja, enquanto você dá uma palavra de amor e carinho, a igreja vai te amar. Mas no momento em que você for pastor e começar a disciplinar a igreja, aqueles que são de Cristo vão te amar ainda mais, e os que não são vão te odiar, até o ponto de não caminharem mais com você. Não sustente o seu ministério no seu lado emocional pela igreja, no seu amor pela igreja. Lembre-se do exemplo do ônibus da rodoviária. A pessoa entra, no próximo ponto ela desce. Eu quero, nessa última parte, colocar aqui um vídeo do pastor, de um testemunho que eu ouvi, do pastor Cláudio Duarte. Eu espero que não haja nenhum problema em colocar aqui esse vídeo, até porque ele está na internet, e se essa mensagem chegar ao pastor Cláudio e ele falar, eu não quero que deixe, a gente retira. Mas não acredito que ele vai fazer isso, porque ele testemunhou isso, e o que ele sofreu, eu já sofri e muitos outros também. Ouça esse vídeo e ouça o testemunho do pastor Cláudio Duarte. Quando eu fui pastorear a igreja, todas as vezes que uma pessoa saía da igreja, por qualquer motivo que fosse, às vezes apenas porque mudava de endereço, ok? Eu sentia a dor da rejeição. Só que eu não sabia isso, eu não reconhecia isso. Eu só reconheci isso porque uma profissional, né, da saúde emocional, ela me mostrou. Quando eu contei para ela a história, ela entendeu que todas as vezes que alguém saía da igreja, eu startava aquele comportamento de rejeição. Como isso é perfeitamente... Pastor, mas é mais ou menos como motorista de ônibus, Celso. Certo? A função dele é só dirigir. Tem ponto que ele para, tem gente que sobe, tem ponto que ele para, tem gente que desce. Ele não pode se envolver demais com os passageiros, porque eles, o nome já diz, eles são passageiros, ok? E eu cometi essa falha, e foi isso. Quando ela me deu essa informação, essa ferramenta, acabou me ajudando, e aí foi assim meio que um passe de mágica, um milagre. Ela me deu uma ferramenta num dia, 2 dias depois eu já estava de pé, voltei às minhas atividades, certo? E segui a vida. Bem, meus irmãos, olha só que testemunho. E claro, isso aqui é um vídeo de um contexto, de um podcast que ele participou, e ele estava falando o início do seu ministério, como que foi. E dentre as coisas que ele abordou, ele fala sobre um período em que ele teve depressão. Mas o que causou essa depressão? Claro, eu não vou falar sobre depressão, eu quero falar sobre o que causou a ele, nesse período que ele está aqui mencionando. O abandono de pessoas dentro da igreja, deixando, saindo. Infelizmente, é assim que acontece todo o tempo, o dia todo, em todo o ministério. Meu irmão pastor, nós precisamos ter nossa vida sempre fortalecida em Deus, porque se Deus não nos guardar, nós não temos como suportar tantas coisas que as pessoas fazem conosco. Nós somos pastores, mas não deixamos de ter uma condição que é comum a todos. Somos pessoas, somos humanos. Sentimos dor, sentimos tristeza, adoecemos. Muitas vezes nos sentimos fracos, mas não desanimados. Nos sentimos abatidos, mas não desanimamos, porque nós sabemos em quem temos crido. Eu quero dizer para você, pastor, olhe para Deus, fortaleça no Senhor, e como Paulo disse para Timóteo, cumpre cabalmente o seu ministério, meu irmão. Eu sei, eu compartilho da sua dor e do seu sofrimento, porque também já os tive e às vezes ainda o tenho na igreja. Mas nós temos uma unção que o Espírito Santo nos concedeu. Nós temos a capacidade de suportar tudo e permanecer inabalável.
É Deus quem nos conforta e, claro, aqueles irmãos, verdadeiramente irmãos, que o Senhor coloca em nossa vida e que nos ajuda em nossa caminhada. Que Deus conceda a cada pastor fortalecimento, que Deus conceda a cada pastor e também a toda a igreja a graça. Lembra que o que Jesus Cristo disse para Paulo? A minha graça te basta. Louvado seja Deus. A graça dele nos basta. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a minha palavra aqui ela foi sucinta, ela foi breve, mas creio em Deus que foi extremamente importante e edificante para muitos pastores e também para trazer esclarecimento. Na verdade, não é esclarecimento, é trazer para a igreja uma visão diferente que devem ter em relação ao pastor. Ajude o seu pastor. Eu vou dizer assim, cuide dele como Deus cuida de você. Cuide do seu pastor. Ajude ele a apacentar a igreja. Não dê problema para o seu pastor. Se converta. Busque a Deus de todo o seu coração. Obedeça. Eu vou terminar com a palavra de Deus, de Hebreus capítulo 13. Obedeça a ele, para que ele não apacente a sua vida gemendo, sentindo dor, sentindo tristeza, porque isso não aproveita em nada para a igreja a tristeza do seu pastor. Ore por ele. Ore para que Deus o guarde. Ore para que Deus o fortaleça. Ore para que Deus cuide de sua família. Cuide da família do seu pastor. Naquilo que você puder fazer, faça. Deixe ele o mais tranquilo possível para que ele apenas concentre a sua vida em fazer aquilo que é mais importante, apacentar você e a sua família. Que Deus te dê compreensão sobre isso, te abençoe e te guarde. Um forte abraço. Eu termino aqui o programa desta noite agradecendo a Deus por ter me dado a graça de compartilhar sucintas coisas aqui com você. Para você que não me conhece, eu sou o Arley Ribeiro, sou pastor na Igreja Apacentar de Deus, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Conheça o nosso ministério em nosso site, igrejaapacentardedeus.com.br. Se inscreva também aqui no nosso canal, youtube.com/, tem que colocar o @, tá? @somente a fé. E toda segunda-feira você pode ter um encontro marcado aqui comigo, na Rádio Pregador, aqui no canal do YouTube e também lá no aplicativo da Play Store, Rádio O Pregador. Também transmitimos simultaneamente no aplicativo da Rádio Pregador. Toda segunda-feira, às 19 horas, enquanto Deus permitir, estarei por aqui. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz do Senhor Jesus. Se inscreva e ative o sino das notificações. Aqui vamos ter entrevistas, debates, testemunhos. Aquilo que Deus nos direcionar, estaremos trazendo aqui no nosso canal para abençoar você e a sua família. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.